Olá, querido Padawan, tudo bem com você? Por um acaso você já escutou sobre tuplas? Pois é, tuplas é uma estrutura de dados que a gente trabalha em Python, ali, uma prima da lista, tá certo? Mas a gente consegue fazer muito mais do que isso com elas. E você vai descobrir tudo isso no vídeo de hoje. Então, solta a vinheta! Bom, meu querido Padawan, você já sabe que dentro ali, né, das estruturas de dados, né, onde a gente consegue colocar informações, né, dentro do nosso computador, do nosso programa, a gente já consegue trabalhar com várias formas. E essas formas, né, de trabalho, que nem listas, dicionários, filas, pilhas, essas coisas do tipo, a gente consegue trabalhar, né, em vários tipos de problemas diferentes. E tuplas vem aí para poder complementar esse lindo arcabouço que Python traz para a gente, para poder, né, a gente construir os nossos magníficos programas. Pois é, né? Então com as tuplas a gente consegue ter aí uma estrutura de dados que é imutável, ou seja, a gente, depois que ela foi criada, a gente não consegue alterar esse valor. Eu só consigo consultar, tá certo, esse valor, ou realmente apagar ele da minha memória. Eu não consigo remover um valor específico, eu não consigo simplesmente é, adicionar uma nova informação ou alterar essa informação. Então eu só posso trabalhar com o valor que ele foi criado, tá? Por isso que muita gente conhece tupla como uma lista imutável, tá? E a gente vai falar primeiro deste ponto, né, que é o ponto mais comum aí. Vamos ver como é que fica lá? Estou com o nosso PyCharm aberto e vamos começar a codar então. Bora lá. Show de bola, Padawan. Estou aqui agora, ó, com o nosso querido Python aqui aberto, né, o PyCharm aqui aberto. E eu vou digitar aqui uma lista, vou criar uma lista. Então a lista, para a gente relembrar, é o que? A gente criava com colchetes, certo? E a gente colocava aqui, sei lá, uma lista do alfabeto, né? A, B, C aqui, só para a gente entender o que está acontecendo. Isso seria uma lista, tá? E a partir deste momento eu posso vir aqui e falar que na posição, que na posição 2, né, não vai ser mais o C, mas eu quero colocar aqui o E, por exemplo. E se eu der um print na lista, né, vamos rodar aqui. Rodando, ó, a gente tem agora, em vez do C aqui no fundo, né, em vez da última posição, a gente tem o E. Mas e se fosse uma tupla? Como que a gente pode transformar isso daqui? A gente já pode transformar a tupla do jeito da gente criar a tupla, tá certo? A gente pegar essa lista, eu vou trocar aqui para tupla, e aí eu vou usar a palavrinha aqui, ó, tuple, tá? E vou passar entre parênteses uma lista, tá? E agora eu vou trocar aqui a tupla para tupla. Vê que o PyCharm já informa para mim que vai dar ruim, né? Ele colocou essa coisinha laranja aqui, esse sublinhado laranja aqui, falando, olha, não dá para fazer isso, cara. Você vai querer fazer mesmo? É, eu quero fazer, vou fazer e ó, olha lá, ó. Ele vira aqui, ó, que a tupla não suporta essa atribuição de um item, né? Essa alteração de um item. Então, por isso que ela é imutável. O valor inicial que foi criado da tupla, tá, será este para sempre, tá? É por isso que ela é conhecida como uma lista, né? Uma lista imutável. E aí, diferente da lista, ao invés de usar colchetes, tá vendo? A gente tem aqui os parênteses. Então eu poderia simplesmente, ao invés de declarar desta maneira, usando o tuple aqui, ó, poderia só declarar com os parênteses. Funcionaria do mesmo jeito, tá vendo? Ó? É uma tupla. Então uma tupla nada mais é do que um conjunto de valores, tá certo? Aqui declarado entre parênteses e separado por vírgula cada um desses elementos aqui
por vírgula, tá? E aí a gente tem todos aqueles objetos para poder consultar o índice, por exemplo, o índice de B, né? Eu posso pegar aqui e usar ele, tá vendo? E posso usar também o get, né? O get item aqui. Get item, dessa maneira. Get item, tá certo? E aí eu passo aqui o valor 2, por exemplo. E ele me retorna o C agora, tá vendo? Então eu posso usar o get item. Então todos esses métodos, né, que são da lista, que envolve consulta apenas dos nossos elementos, funcionam, tá? Porém, tupla não é só isso. Tupla vai além disso. O que mais nós temos de tupla? Vamos pensar aqui comigo. Se a gente for pensar na tupla como um registro, o que seria um registro, né? Seria, por exemplo, eu quero colocar os dados do aluno de um sistema da escola, de uma escola, tá certo? Eu estou criando um sistema educacional e aí eu preciso carregar as informações desse aluno. A gente pode falar de orientação ao objeto e falar, nossa, tem lá o objeto tal, mas a tupla nada mais é do que uma estrutura ali, ó, que a gente pode criar, né, esse registro. Aí, diferente da lista imutável que a gente pensa de tupla, ela começa a ter uma sequência que é primordial para poder a gente entender quais são os valores que estão ocupando cada posição da tupla. E aí, se eu mudar a ordem desses valores, vai ter uma influência no meu, diretamente no meu programa. Então, quando a gente pensa na tupla como uma forma de registro, é importante que a gente tenha consciência, tá, de que em algum momento essa ordem, né, a ordem dos elementos armazenados dentro da tupla, eles vão mudar, tá certo? E essa, né, eu acho que é uma das belezas da tupla, para a gente poder usar ela como retorno de função, ou de repente até como um parâmetro, né, para a nossa função, ou dentro do nosso sistema de diversas maneiras diferentes. Eu acho que talvez seja, por mais que ela seja imutável, seja uma das coisas mais flexíveis no Python. Vamos ver como que a gente trabalha nela como registro para você poder associar efetivamente, né? Qual o porquê desse exemplo, né? Por que com registro? O que seria isso? Então vamos lá? Bora lá para o PyCharm de novo? Então agora imagine, meu padawan, que a gente quer criar aqui um sistema de coordenadas. Eu quero armazenar coordenadas, latitudes e longitudes, por exemplo. Eu posso simplesmente criar uma variável chamada coordenadas, tá certo? Coordenadas. E aí eu vou atribuir uma tupla, que vai ser aqui uma latitude e uma longitude no nosso globo aqui, né? Nosso mapa mundi, tá certo? Então, ó, posso colocar aqui, ó, coordenadas. E aí eu posso acessar a latitude e a longitude, né? Através do que? Quero saber a latitude. Né? Opa! Latitude. Eu falo que são as coordenadas, né, na posição 0. E a longitude seria as coordenadas na posição 1. Então, olha só que agora importa a ordem, né? Se eu inverter isso, eu posso bagunçar todo o meu sistema e não é isso que eu quero, tá? Eu quero manter essa ordem imprescindível para a gente poder continuar trabalhando, tá vendo? Então, é muito importante a gente entender o que significa a tupla como registro. Assim como eu também poderia chegar aqui e falar que eu estou fazendo um sistema de cadastro financeiro. Então eu teria aqui a descrição da minha operação, tá certo? Eu poderia falar qual que era o tipo, vírgula, o valor, né, dessa operação. E aí eu tenho uma tupla aqui que eu vou falar assim, ó, a descrição foi com uma alimentação, tá certo? O tipo é um débito, é uma operação de débito, uma transação de débito, e o valor foi 23,50. Pronto.
Olha só, né? E o legal, né, pessoal, que a gente começa a desconstruir, né? Na lista isso aqui também funciona, tá? Mas seria um pouco mais insu- seria um pouco mais não usual, tá? De fazer essa maneira com a lista, mas também funciona. Com a tupla já é mais, né? Como ela tem um significado, cada posição pode ter um significado, a gente pode fazer isso. Olha só que legal, né? Então eu já faço a atribuição. A alimentação vai ser a descrição, o débito vai ser o tipo, o valor vai ser o próprio número aqui, tá? Então a gente consegue trabalhar dessa maneira. É uma coisa bem bacana. E além disso, a gente pode pensar aqui, ó, por exemplo, alunos, né? Eu posso ter uma lista de alunos agora, mas essa lista de alunos ela é composta por quê? Por uma tupla, onde eu tenho o nome, tá certo? José, e uma média, 7,6, tá? E aí, vírgula. Eu vou ter uma outra tupla aqui, que vai ser a Glória, tá? E aí a gente vai ter a nota 10 para Glória. E a gente vai ter a Maria, certo? Que vai tirar a média dela foi 9,8, tá certo? Então aqui, ó, eu também posso ter uma lista de tuplas, uma lista de registros sobre os alunos, a média dos alunos dentro de um sistema educacional, tá vendo? É uma coisa bem bacana. Além disso, a gente pode trabalhar aqui com uma forma de que a gente chama de descompactamento ou o unpacking aqui da nossa lista e a gente descartar um valor. Como assim a gente vai descartar um valor? Eu não quero usar essa variável, um dos valores da tupla, eu não quero usar ele. Então eu vou usar um for aqui, tá certo? Então para cada nome, vírgula, underline. Por que eu estou colocando esse underline? O underline é justamente o valor que eu não vou querer trabalhar. Então, por exemplo, se eu não fosse trabalhar aqui com o tipo, eu poderia simplesmente colocar um underline aqui. O tipo não importa, só importa a descrição e o valor para mim, tá certo? Então, eu descarto esse tipo, tá? O underline é uma forma de eu descartar essa variável. Então, para cada nome existente dentro da minha tupla, e aí eu posso usar até um sorted aqui alunos, tá vendo? Para ele poder fazer em ordem alfabética para mim, né? Aliás, aqui eu preciso de dois. Não, tá certo, são só dois valores que eu tenho. Aí eu posso dar um print no nome, tá vendo? Então, se eu rodar aqui agora, né? Olha lá que legal, já saiu em ordem alfabética para mim, em Glória, José e Maria, tá vendo? Então, a gente tem aqui uma forma de fazer isso aqui que é o que a gente chama de unpacking, tá? Ou descompactamento, né? Algo assim, uma tradução meio ao pé da letra, mas não seria muito ideal. Tá? Então, a gente tem essa questão aqui. Uma outra coisa bem legal é assim, poxa, você imagina que a nossa tupla tenha vários registros, por exemplo, 5 registros. Eu só preciso do primeiro e do segundo e o resto ali eu posso deixar agrupado. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó, A, vírgula B, vírgula, asterisco, resto, tá? Então, e aí eu vou gerar uma tupla aqui, ó, range, tá? Que é a tupla gerada, o range gera uma tupla, né? A função range gera uma tupla de 5 números, tá? Aí eu vou rodar ela aqui, ó, e aí eu vou dar um print em A, um print em B e um print em resto, ok? Então vamos rodar aqui, ó. Olha só que legal. Então ele o range gerou de 0 a 4, né? Porque são 5 valores a partir do zero. Então eu tenho aqui o A e o B ficaram com 0 e 1, respectivamente, e o resto, por conta desse asterisco, é uma lista 2, 3 e 4. E indiferente, tá? Eu posso movimentar esse resto para onde eu quiser. Eu posso colocar ele aqui, ó, e aí eu colocar, por exemplo, A, B, C, D, E. Então D e E aqui, tá? E eu vou rodar. Agora eu vou colocar aqui o D
E o E aqui. E aí eu vou rodar esse cara. Olha só que legal. Ele pegou o 0, atribuiu ao A. O D e o E ficaram com o 3 e o 4. E no meio, aqui, né, nessa parte do meio, o resto foi a lista 1 e 2. Então eu consigo trabalhar guardar esses pedaços que eu, por exemplo, não iria usar, mas eu quero manter essa lista em algum canto para eu poder manipular depois, junto com esse cara. Então é uma coisa bem legal aqui para a gente poder trabalhar, tá? É bem interessante. E eu acho que a última coisa que a gente pode falar que é mais interessante ainda em tupla para falar de registro, vamos pensar nessa história do aluno aqui, ó. O aluno a gente pode trabalhar agora do From Collections, tá? Eu quero importar o que? O named tuple, tá? Ou as tuplas nomeadas. E aí como é que eu faço? Eu vou criar essa como se fosse uma classe. Falar assim, ó, a minha tupla aluno, então vai ser uma named tuple, que o nome dessa tupla é aluno e ela é composta por nome do aluno e pela média do aluno. Então eu estou falando aqui, ó, qual que é o tipo, né? Vamos dizer assim, eu estou criando um tipo tupla chamado named tuple e aí eu tenho o nome e a média. E aí se eu for criar agora um aluno no meu sistema, né? Eu posso chegar simplesmente e fazer assim, ó, aluno, e aí eu coloco aqui, por exemplo, Glória, Maria e a média de 10.0, tá? E aí quando eu dou um print agora em aluno, veja que eu vou conseguir ver exatamente essa estrutura aqui, ó. O aluno que tem o nome Glória, Maria e a média aqui. E aí eu posso acessar, uma coisa bem legal é que eu posso simplesmente acessar qualquer um dos seus atributos ou das suas propriedades através aqui do próprio nome que eu declarei aqui, ó. Então, aluno nome, olha só que bacana, né? Então eu consegui agora isolar, em vez de eu usar agora uma coordenada com a named tuple, eu posso usar o quê? O próprio nome dessa tupla, né? Do atributo dessa tupla. Então é uma coisa bem bacana mesmo, que assim ajuda muito no dia a dia da gente trabalhar na passagem aqui de informações entre, entre uma função e outra, um sistema e outro. E é isso aí, meu Padawan. Se você curtiu, se você achou bem interessante essa parte de tupla, você não conhecia nada, ou você quer acrescentar algo, claro, você pode acrescentar algo, você deve acrescentar algo. Isso aqui é feito por nós, por todos nós, tá certo? Então, por favor, não deixe de comentar, fale o que você achou, fale da beleza do Python na sua vida, fala que eu te escuto, meu querido Padawan. E é isso aí, por hoje é só. Fica aquele grande abraço para você, tá certo? Que a força esteja sempre com você. Valeu! Abração. Tchau, tchau.